assumo a responsabilidade. Tá bem, Juarez. A palavra, Juarez. Bom dia, eu sou o Sérgio Galbinski, presidente da Associação Gaúcha do Varejo. Muito obrigado, deputado Sebastião Melo, por abrir espaço para nós. Muito obrigado, Riesco, também, deputado. Bom dia a todos os deputados presentes. A AGV representa 130 entidades empresariais do interior, focadas em varejo, focadas em loja. Somos 30 mil empresas que representam aproximadamente 150 mil colaboradores, focados no varejo. Nós recebemos com surpresa essa sugestão, primeiro um PPT, depois agora o projeto enviado à Assembleia de reforma tributária. Nós acreditamos que a sociedade agora não tem capacidade de arcar com o aumento de arrecadação. O projeto como está, até onde a gente pode entender, ele traz aumento de arrecadação como um todo. Talvez algumas alíquotas realmente tenham diminuído, mas no todo a gente percebe um aumento de arrecadação. E nós acreditamos que, neste momento, ele vindo da pandemia, como a gente está, as lojas ficaram fechadas tanto tempo, além de a gente ter ficado fechado, agora que a gente está podendo abrir, os consumidores já estão vindo com menor poder aquisitivo, as empresas, muitas quebraram, muitas vão fechar logo em seguida de abrir agora. Então, nós acreditamos que esse momento traz a população fragilizada, as empresas fragilizadas, para receber um aumento de carga tributária como um todo. Então, até onde a gente pode perceber, nós precisamos que esse projeto não seja aceito pelos deputados. Nós temos vários argumentos, agora o Wilson Noer vai falar um pouco, depois depois mais adiante, vamos ver. O Wilson está aí? Mais adiante o Juarez vai falar. Tudo bem. Wilson está? Se não está o Wilson, passa então para o Juarez, pode ser? Isso, passa para o Juarez. Juarez. Ouvi, já fiz essa saudação. Bom, bom dia, deputado Sebastião Melo, deputado Riesgo e os demais deputados todos que estão aí participando dessa grande oportunidade que está sendo concedida a nós, da AGV, e aos demais empresários e participantes, a quem eu saúdo, em nome do Bazanella, que eu já vi que apareceu há pouco aí, meu grande amigo, grande colega, que representa a FEComércio. Em nome dele, eu saúdo a todos os empresários e entidades, e em nome dos deputados, eu saúdo a todos os deputados. Bom, qual é o nosso argumento básico? Nós até já externamos essa nossa justificativa num programa da Rádio Gaúcha, há umas 2 semanas atrás, em que participaram os deputados Fábio Wasserman e o deputado Wesp, que fizeram um debate, cada um colocando suas posições, e nós entramos no programa lá do Atualidade da Rádio Gaúcha e mandamos um comunicado de que nós estávamos achando que o momento é totalmente inoportuno, é inadequado. Não é nenhuma questão de ser contra a favor. A reforma tributária é necessária, nós entendemos. Ela pode ter aspectos positivos, mas certamente também terá aspectos negativos. Acontece que fazer uma avaliação num momento de pandemia nos parece absolutamente difícil de conseguir debater de forma clara, transparente, as propostas que estão sendo colocadas pelo governo e as propostas que estão sendo apresentadas e colocadas pelas entidades e pelo nosso foco principal, que são os consumidores. Fica muito difícil fazer uma reforma tributária em plena pandemia. Nós entendemos que, sem presença física dos agentes que debatem esse tema, fica muito incompleto. Não nos parece que o virtual é dar condições para decidir a essência dessa reforma tributária. E eu justifico por quê?
Nós estamos hoje no varejo, exemplificando, fazendo um comparativo. O varejo brasileiro no digital não chega a vender 7% pelos meios digitais. Ou seja, nós estamos com um desejo de 93% da população e dos empresários querendo fazer atendimento presencial. Por quê? Porque isso funciona melhor. É o olho no olho, é o contato, é a conversa que você, como lojista com o seu consumidor, consegue gerar negócios, consegue gerar resultados, consegue gerar eficácia. Nos parece que esse exemplo vale muito para a Assembleia Legislativa. E não são os deputados os culpados, não. Estão fazendo o possível e o impossível para que a gente tenha diálogo com eles. A Assembleia Legislativa, eu tenho as melhores lembranças desde o tempo do decreto-lei da DIFA, do diferencial de alíquota, em que nós fomos extremamente receptivos na Assembleia. E o que funciona muito bem no presencial? É nós irmos de gabinete em gabinete, expor claramente os problemas, as vantagens e as desvantagens de um projeto de lei dessa natureza. Agora, da forma como nós estamos fazendo, em que nesse momento eu gostaria de estar aí na Assembleia Legislativa, até porque dá um glamour todo especial, você estar naquele plenarinho, sentir o calor, sentir o bafo na nuca, a discussão, o debate, é muito mais eficaz. Ou seja, se no varejo a eficácia é de 93%, no físico, me parece que a Assembleia é muito parecido. É muito difícil nós darmos eficácia para aquilo que nós estamos querendo. Então, por essa razão, sem esse contato com os gabinetes, sem contato com os deputados dos gabinetes, sem um debate na plenária, sem o calor da pressão que é absolutamente natural e necessária, nós entendemos que isso prejudica enormemente a reflexão das pessoas que vão decidir, que são os senhores deputados. Fica muito difícil, vocês não conseguem sentir no digital, que eu estou aqui falando com o meu celular e vocês também na sua sala, de forma séptica, de forma arrumadinha e tal, mas não é a mesma coisa do que você ir num plenário, debater, discutir e fazer com que haja uma reflexão pessoal, cara a cara, olho no olho. Então, me parece que fica muito prejudicada uma decisão do tamanho de uma reforma tributária, que vai certamente pretender mudar a história tributária desse Estado, fazer dessa forma. Então, me parece que os próprios consumidores hoje estão muito vulneráveis, estão em extrema dificuldade de expor seus desejos, porque nós estamos num nível de desemprego gigantesco, um nível de queda de renda gigantesco. Que capacidade tem um consumidor de pensar o que vai pesar sobre ele no aumento do feijão, no aumento do arroz, no aumento da cesta básica? Ele não consegue nem pensar nisso porque ele está desempregado. Nós temos hoje, em função dessa pandemia em Porto Alegre, mais de 25 mil desempregados. Agora, nesse último trimestre, no Estado, mais de 150 mil desempregados, mais de quase 11 mil empresas fechadas. Ora, senhores e senhoras, debater reforma tributária para esses empresários que estão quebrando, que já estão quebrados, que poderão falir e não sabem o que vai acontecer nos próximos meses e, quiçá, saber o que vai acontecer no ano que vem, como que vai se decidir uma questão dessa? Então, por essa fragilidade que a gente percebe no meio empresarial, que não tem a menor disposição em discutir reforma tributária, que nós achamos que se perde a essência desse debate. Nós precisaríamos estar debatendo dentro de um ecossistema em que o consumidor é o eixo. Imagine uma pizza, o consumidor está naquele meio. Ao redor disso estamos nós, estamos vocês, senhores deputados, está o governo, está o poder público, tentando resolver e achar a melhor forma possível para que aquela pizza fique satisfatória para o consumidor. Mas do jeito que está, ela não vai ficar. Então, nesse sentido, meus amigos, eu queria colocar essa nossa argumentação como fundamental para que os senhores façam uma reflexão de que a eficácia de vocês na Câmara, na Assembleia Legislativa, ela fica limitada a um debate digital e que a eficácia disso ela é muito baixa. Eu tenho certeza que vocês, deputados todos, gostariam de estar debatendo naquele plenarinho ali,
discutindo, debatendo. Eu tenho absoluta certeza disso. Mas como isso não é possível, estamos fazendo, e vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso no aspecto de nos oportunizar esse diálogo com vocês, expor a nossa angústia, mas vocês não conseguem sentir a verdadeira dor dos empresários e dos consumidores e serão enormemente afetados pela reforma tributária. E digo de novo, não é ser contra, não é ser a favor, e sim achar que o momento é absolutamente inadequado. O mundo mudou, as coisas mudaram, a economia ela vai se desenvolver através de outros processos nos próximos meses, próximos anos. Ou seja, nós podemos estar fazendo um elefante branco nessa reforma tributária. Ele poderá absolutamente não contemplar as grandes transformações que estão acontecendo hoje. Os empregos estão sumindo, mas surgem outras oportunidades que talvez sejam empreendedores. Esses novos empreendedores que hoje são desempregados poderão aproveitar o resultado de uma reforma tributária pensando nessas alternativas. Essa que está aí não pensa nessas alternativas porque ela pensa no passado e no presente. Ela não consegue enxergar o futuro, um futuro de home office, um futuro de valorização do lar, um futuro de trabalho de escritórios e lar, tudo junto, na mobilidade urbana, que já está mudando completamente e vai mudar muito mais, a própria logística, ou seja, política de saúde, política de trabalho. Então, tudo, a perda da renda, você pode ter certeza absoluta, ela é em torno de 30% nesses próximos anos. A perda do trabalho é gigantesca. Então, é nesse sentido que nós entendemos que debater esse tema e a nossa convicção, nós formamos isso através da discussão com todos os nossos companheiros do interior do Estado. Ela é absolutamente unânime. Não é momento para se discutir ou avançar numa discussão na Assembleia Legislativa. Então, sugerimos, diante desses argumentos, que se deixe como está, se postergue esse debate, essa discussão, e se retome essa discussão no momento em que nós possamos discutir cara a cara, olho no olho, presencialmente. Eu faço uso, para terminar essa minha conversa, de um artigo que o Leandro Carnal escreveu ontem e eu achei ele muito interessante. Ele pensa sobre o seguinte, e diz o seguinte: tem muito pouco valor o debate digital, tem muito pouco valor o protesto digital. A indignação, ele dizendo, a indignação fica na sala de estar, num ambiente confortável de você com o seu telefone. Então, a busca de aplausos virtuais compromete o diálogo sem receio. Não há calor humano para ouvir os contrários. Então, isso é o Karnal que está falando, e eu me identifico com isso, porque eu tenho absoluta convicção de que o caminho a ser buscado por uma boa reforma tributária merece muita reflexão, merece muito pensar dos senhores deputados, e que a gente possa pensar nessa pista que eu falei, focar nos consumidores. Como ficarão os consumidores do futuro, que estarão sem trabalho, estarão sem emprego, e que precisarão de uma reforma tributária que possa contemplar benefícios aos empresários para que se possa gerar empregos, para que se possa gerar renda num futuro que será nos próximos anos. Então, diante disso, eu quero agradecer de maneira muito especial essa atenção que vocês têm dado aí para a GV e para todas as entidades, para que a gente possa expor as nossas aflições, as nossas ansiedades, que são gigantescas. E eu quero passar, de qualquer forma, eu quero dizer o seguinte: se nós não conseguirmos convencer aos deputados de que o momento é inadequado, que nós temos que refletir sobre isso, e que o próprio governador e o governo e as suas equipes tenham esse entendimento e esse bom senso de reanalisar isso, pensar sobre isso e se convencer de que não é o momento para isso, para que a gente possa, então, apresentar algumas soluções que nós temos. Nós temos propostas, sim, e o Juarez Meneghetti está aí presente, diretor da AGV, que pode falar sobre isso, aproveitar os minutos finais. Muito obrigado. Eu quero complementar antes do Juarez falar, que nós também temos a reforma tributária federal, né, que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, mais um motivo de nós não termos uma reforma tributária estadual. Presidente Sérgio, absolutamente certo, está anotado aqui nas minhas colocações. Nós teríamos, por uma questão até hierárquica, esperar o que vem da reforma tributária nacional, para daí sim atacar esse tema. Meus amigos, eu sugiro,
já passaram os 15 minutos, mas eu acho que é razoável que o Juarez tenha mais 5 minutos aí para poder completar. Mas eu passo ao querido deputado Giuseppe, e eu solicito aqui, vou sair um pouquinho, porque minha entrevista também é pelo outro canal aqui do nosso espaço de conferência. Então, passo os trabalhos aqui ao nosso querido deputado Giuseppe, tá? Um abraço. Abraço, Sebastião Melo. Obrigado, deputado Melo. Inesperado, não esperava isso. Eu não imaginava que isso ia acontecer, mas tudo bem. Eu agradeço a confiança do deputado Melo. Juarez, como o presidente mencionou, se o senhor puder fazer em 5 minutos a manifestação, depois a gente abre para todos poderem falar. Microfone. Está com o microfone desligado, Juarez. Tem que abrir ele. Giuseppe, bom dia a todos. Giuseppe, considerando que tu é líder do campeonato nacional, talvez tu me conceda mais 2, 3 minutinhos, talvez seja pouco, tá? Então, feitas as colocações, qual é a posição da GV, a gente também trabalhou numa outra linha, que a gente sabe que o governo vai acabar atuando forte junto aos deputados para tentar reverter e tentar botar em pauta a discussão desse projeto. Então, a gente também trabalhou na segunda opção, caso esse projeto vá à votação, tem questões fundamentais, e a importância dessa reunião com os senhores deputados é fundamental para nós da GV, para nós do varejo do Estado, porque a gente está pontuando coisas objetivas, práticas que vai acontecer para o varejista, para a economia local, para os empreendedores locais. Eu vou pontuar você bem objetivo, eu pontuei 7 itens para a gente trabalhar objetivamente. O item 1 que eu pontuei, eu não vou fazer uma revisão de toda a reforma, tá? Consumo, distribuição, setorial, aquelas coisas. Eu vou entrar para você objetivo para aproveitar o tempo. Primeira questão que a gente tem que atacar e não pode passar, que é a questão da tributação da cesta básica. A gente entende que a questão de começar a tributar no consumo vai acabar impactando aqueles de menor renda, os menos favorecidos, os mais pobres, porque os orçamentos são dados todos em consumo. Já quem tem mais renda, né, os mais ricos, a parte vai para consumo, parte vai para a poupança. Então, assim, onde se onera o consumo, se onera certamente os mais pobres. Então, nessa visão também, a gente propõe que na questão da cesta básica, que seja feita uma isenção seletiva dos produtos. Vamos lá, vamos isentar o leite de saquinho, vamos tributar o leite de caixinha, o leite mais qualificado. Vamos isentar a carne de segunda, vamos tributar a carne de corte mais nobre. O arroz, vamos isentar o básico, vamos tributar o de melhor qualidade. Isso dá um certo trabalho, até falei com o secretário Ricardo Neves sobre isso, até pode dar um certo trabalho, agora vai dar um trabalho muito menor do que está fazendo cartãozinho e tentar devolver para o consumidor aquilo que ele já não vai receber. Então, me parece que daí teria que preservar a cesta básica na medida que a gente faz uma seletividade dos produtos da cesta básica. Esses produtos ficariam isentos. E os demais poderiam ter alguma contribuição da sociedade também com todo o Estado. O item 2 também é importante, que a gente colocou aqui, merece revisão, sim, que é a questão do Simples Gaúcho. A gente tem que ficar bem claro, caso o Simples Gaúcho não passe, tem que ficar bem claro a adesão do Estado ao Simples Nacional, porque daí a perda do varejista ela reduz bastante. Eu não sei se foi só para mim, mas eu não escuto mais o Juarez. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Bom, por algum motivo, o Juarez deve estar com problemas de conexão na internet dele. Já tinha caído antes e voltou. Juarez, tenta desligar a tua câmera, se possível, e continuar com a tua fala. Ok. Melhorou, já? Sim, estamos ouvindo agora. Parei aonde? Estava tão empolgado ali que acabou com... A cesta básica foi, não? O item 2, Juarez, quando começou o item 2, daí não mais nada. O item 2, eu estava me referindo à questão do Simples Gaúcho, tá ok? Então, assim, a importância, caso o Simples Gaúcho não seja aprovada a manutenção do Simples Gaúcho,
que então fique bem clara a vinculação do Estado à questão da manutenção do Simples Nacional. Por que isso? Porque está havendo uma reforma nacional onde o Estado vai ter que manifestar adesão do ICMS ao Simples, à reforma tributária nacional. Então, me parece bastante importante essa questão. Na pior das hipóteses, estamos conseguindo manter o Simples Gaúcho para ter redução de um pouco de benefício, para que todo mundo tenha a capacidade de contribuir com o Estado. É fundamental essa questão da manutenção do Simples nacional. O item terceiro que eu tenho, que é com relação a maior concentração de arrecadação de ICMS no varejo. O que eu quero dizer com isso? A redução proposta de alíquota interna da indústria para 12%, que é muito bom para a indústria, e a gente até aplaude quando há uma redução de alíquota, mas, por outro lado, acarreta numa maior concentração arrecadatória no varejo. Ou seja, eu vou comprar produtos com alíquota de 12% e eu vou vender alíquota de 17% ou de 25%, que são as duas alíquotas que ficam na ponta. Então, o varejista vai ter que arrecadar o percentual em relação ao seu valor agregado mais a parte da indústria. Com isso, existe uma maior concentração de arrecadação no varejo. Hoje o varejo já arrecada 30% do ICMS total é arrecadado pelo varejo, enquanto a participação do PIB é de 14%. Essa questão da concentração da arrecadação, eu quero citar 2 pontos para os senhores. Primeiro, vai ter um risco muito grande para o governo, porque ele está concentrando a arrecadação no varejo, e o varejista que quebrar, o governo não vai receber, ele vai acabar não recebendo ICMS, e para o varejista nós temos um problema grave, que ao concentrar maior arrecadação no varejo, o meu fluxo de caixa fica prejudicado, porque o meu prazo médio de venda é 90 dias que eu vou receber, e eu tenho que pagar o ICMS no dia 12 do mês seguinte. Então, nessa questão, da concentração da arrecadação no varejo, tem sim que necessariamente ter uma sugestão de que o varejo possa ser pago em 2 parcelas, para poder diluir pelo menos parte desse impacto que está vindo da indústria, porque senão o varejo não tem como sustentar pelos produtos de caixa. A questão 4 que eu quero chamar a atenção, e essa é muito importante, e pouca gente fala nela, e ela é fundamental para todos os empresários, na verdade, que é a questão da redução da multa. A multa hoje aplicada, e aqui eu falo na multa em relação à multa por atraso do ICMS, aquela guia que se declara e que não teve condições de pagar na data do vencimento. Não falo em multa por sonegação, essa aí pode ter um valor elevado, o valor que quiserem multar. Com relação à multa por atraso, hoje a gente paga 0,334 ao dia, ou seja, 10% ao mês. Tá? E isso é um verdadeiro absurdo, porque se a gente considera que até multa de condomínio, que a gente pagava 20%, e o próprio Supremo Tribunal Federal, por decisão, diz que a multa de condomínio só não pode passar de 2%, essa multa do Estado por atraso não pode, num projeto que se diz moderno, de vanguarda, manter uma multa de 10% quando uma Selic está em torno de 2% ao ano. Isso aqui não pode passar. A nossa proposta é que essa multa tem que ser revista e tem que ser, no máximo, 2% ao mês, porque o varejo, os empresários estão com dificuldade, vão enfrentar períodos de crise para frente danados nos próximos 3, 4 anos, uma tentativa de recuperação da economia, com certeza alguns atrasos no pagamento da multa vai acontecer. O quinto item que a gente está levantando também, que é de fundamental importância, é a questão da DIFAL. Apesar de ter uma decisão judicial, sempre tem aquela questão vai e volta. A DIFAL, a gente entende que ela tem que ter uma regulamentação no projeto, dentro do próprio projeto de lei da Assembleia. Porque para não tirar da Assembleia essa prerrogativa. E ao não estar no projeto da Assembleia, o que acontece? Qualquer governo pode, amanhã depois, modificar essa situação. Não estou falando do governo atual, mas nos governos futuros pode acontecer esse fato, sim. Também há de se considerar que no projeto do governo, a DIFAL não entraria em 2021. E a nossa proposta é que ela entre imediatamente já para 2021. O item 6, e é o item também que aí na verdade, todos os itens que eu estou falando aqui são super importantes, tá? Mas o item 6 é a questão que o projeto é omisso, e foi um item que o ano passado, em 2019, a gente teve muita dificuldade com a Fazenda, a gente teve um apoio muito grande da Assembleia, o próprio deputado José trabalhou forte nessa questão, que é a questão da substituição tributária. A substituição tributária é omisso. O que a gente pede? A gente coloca o seguinte, fazer uma revisão, a gente propõe a manutenção da substituição tributária
uma revisão do MVA, ou seja, das margens de valor agregado, e também a gente pede a manutenção do ROT. O que é o ROT? O ROT foi aquele mecanismo que passou a funcionar esse ano, onde ele estabelece a definitividade da substituição tributária. Ou seja, a gente não tem mais que pagar aquele complemento, mas esse ROT está valendo para 2020 e o governo já divulgou que valeria apenas para 2021. O que a gente pede, então, que seja manutenção pelo ROT por período indeterminado e também a gente pede que seja independente do faturamento das empresas, porque o ROT hoje vale para empresas com faturamento de até 78 milhões, o que acaba sendo uma injustiça para aquelas empresas de porte maior. E aqui a gente tem que considerar que toda política estatal, toda política tributária, sempre se baseia em tentar proteger apenas o pequeno empresário. A gente precisa proteger o pequeno, mas precisa também incentivar o crescimento do pequeno e precisamos ter grandes indústrias no Estado. Então, isso aqui é de fundamental importância. A questão da manutenção do ROT, né, e a questão da extensão do limite de faturamento. A outra coisa importante dentro da sua tributária é que nessa revisão de MVAs ou na revisão da pauta do ROT, haverá certamente algumas empresas ou alguns segmentos que sairão do ROT. E aí é importante também ter em mente que aquele produto ou aquele segmento que sai do ROT, se ao sair do ROT ele tiver um impacto tributário superior a 5%, esse é o balizador que a gente trabalhou na nossa estimativa, que tem que ser respeitado, tem que ter uma regra de transição para quem sai da ST e que esse impacto não pode ser mais que 5% do faturamento da empresa, sob pena de acabar quebrando com a empresa quando ela sai do ROT. O ano passado a gente teve vários casos onde chegava até 15% do faturamento da empresa. Ou seja, foi um caos e tem gente devendo para o ICM até hoje que não pode pagar. Então tem que ter sim para quem sai do ROT uma regra para quem sai da instituição tributária, uma regra de transição. E por último, para concluir o meu tempo, a gente também entende que é o seguinte, já se fez proposta de deixar por mais 2 anos, foi feito isso, o governo acabou não fazendo a parte dele. E aí não fez a parte dele por vários motivos. Talvez por falta de interesse, ou por não ter condições, ou pelas corporações serem muito fortes. E nós entendemos que tem que ter também, como o item 7 nosso, seria uma vinculação ao congelamento dos gastos. Ou seja, aprova-se um projeto de reforma tributária, mas tem que estar vinculado a um congelamento dos gastos do governo por 4 anos, para poder ajustar o orçamento, que a gente consiga chegar no orçamento, porque senão acontece isso que os senhores deputados têm conhecimento, que já foi acontecido agora, foi aprovado por um projeto para a Defensoria Pública, se não me engano, Promotoria Pública, onde, claro, o projeto foi aprovado com impacto de aumento daqui 2 anos. Então, o que a gente precisa? Que tenha uma vinculação, sim, já que vai ter o esforço de todas as partes da sociedade, do consumidor que vai pagar mais, do varejista, do empresário que vai pagar mais, também tem que ter essa obrigação, esse compromisso formal, essa vinculação de congelamento dos gastos do governo. Além disso, a gente pede uma reforma tributária de curto prazo e uma aceleração em relação à privatização das estatais. E aqui vai haver a seguinte explicação, mas as estatais não resolvem o problema do governo, porque estatais seriam dinheiro extra. Não resolve parte. O que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, eu acho que resolve bastante. Porque a CE, por exemplo, que é uma estatal, que sempre vai... Desculpa interromper, se o senhor puder concluir, por favor, eu já dei o dobro. A CE, por exemplo, que é o meu exemplo, a CE, se privatizada fosse, só a arrecadação de semestre da CE que entrasse para os cofres do governo seria muito importante. Hoje a CE é a maior devedora do Estado, porque ela cobra do contribuinte e não repassa para o governo. Então é sim receita corrente privatizar a CE. O chefe dela acaba vindo para os cofres do Estado. José, desculpa se eu me alonguei, eu tentei ser o mais breve possível, mas são pautas de fundamentais importância e a gente gostaria que os deputados levassem em consideração. A GV vai fazer um documento e vai encaminhar essas pautas e gostaria, caso esse projeto fosse para frente, que fosse observado essas questões para que pudesse ter um maior desenvolvimento da economia do Estado e também que os empresários pudessem se sentir, por parte do nosso legislativo, um apoio ao seu trabalho. Muito obrigado, José. Muito obrigado, Juarez. Eu que agradeço. Se o senhor puder enviar, a GV puder enviar essa lista, tanto para a Comissão de Economia quanto para a Subcomissão da Reforma Tributária, nós agradeceríamos. Seria de grande valia para ser incluído nos anais aí da Comissão e da Sub.
O próximo inscrito, pelo que me foi passado pelo Alencar aqui, a assessoria da comissão, é a FEComércio, o vice-presidente Bazanella vai fazer uso da palavra.